Olá, tubarões. Sempre que falar isso. Meu nome é Yuri Marçal, sou o Pedro, e nós somos da Room Reimagine. Quem de vocês nunca passou por uma situação em que vocês estão se mudando, estão indo para um novo endereço, estão alugando um novo escritório, chegaram naquele espaço grande, branco, vazio, e pensou, nossa, como eu vou arrumar tudo isso daqui com as coisas que eu já tenho? Bom, nessa hora que a atividade tem que aflorar, você tem que pensar nas coisas, tem que utilizar o orçamento que você tem. Nós percebemos que no nosso meio universitário isso acontece muito. Então, nós desenvolvemos um aplicativo em que você consegue tirar uma foto do seu ambiente, ele vai reconhecer, a gente treinou uma IA para reconhecer o ambiente. Nesse aqui, por exemplo, a gente tirou a foto de uma sala, ele reconheceu aquilo com 98% de acurácia que isso é uma sala, e ele vai dar sugestões do que a gente pode colocar nessa sala como decoração. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo um entendimento ainda, a gente ainda não tem pronto o sistema que vai fazer a modelagem, então colocar os móveis lá dentro, mas aqui ele já reconheceu, por exemplo, um sofá e uma poltrona. No meio universitário, nos últimos 5 anos, pelo menos 80% das pessoas se mudaram ou chegaram no novo endereço. Então a gente rodou umas pesquisas, até abrangendo um pouco mais do que o meio universitário, então a gente vê que as pessoas esperam justamente o que o nosso software entrega. Então, um aplicativo que vai dar sugestões de onde colocar os móveis e poder você conseguir trabalhar com aqueles móveis lá dentro. Então eu não quero essa poltrona aqui, eu quero essa poltrona aqui. Eu não quero que esse lustre fique assim, eu quero um lustre amarelo. E com o tempo a gente percebeu que a gente pode integrar banco de dados de imagens 3D de empresas de móveis. Então, a Madeira, uma Mobile, uma Leroy Merlin. A gente implementa isso no nosso sistema, coloca esses sofás, móveis que eles têm lá, e a gente colocou uma funcionalidade que a gente pode clicar no sofá que ele sugeriu, eu já vou direto para o site, eu estou levando um tráfego direto para aquela empresa, então já começa a ter um quê de parceria aí que a gente pode implementar. Outra pesquisa interessante foi que as pessoas estariam dispostas a utilizar, então 97%, 98% das pessoas estariam dispostas a utilizar um software em que você utilizasse inteligência artificial para decorar um ambiente. Aqui a gente percebe que 90% das pessoas decorou sozinha um ambiente. Então, por que isso acontece? Porque é muito caro você contratar um profissional. É muito caro você contratar um designer de interiores, é muito caro você chamar um arquiteto. E pessoas estão optando cada vez mais por decorar sozinho, e aí a gente bate naquele pilar de eu não sei o que eu faço nesse ambiente gigante que eu tenho aqui. Bom, a parte mais difícil que as pessoas consideraram foi encontrar móveis dentro do orçamento. A gente não tinha lembrado muito disso, mas quando a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que quando a gente for rodar aquela imagem, fazer o scan do ambiente e ele fazer a sugestão, a gente pode colocar um budget máximo. Então, bom, eu quero gastar R$3.000, então ele vai colocar um sofá de 500, um móvel de 400 e assim por diante para chegar naquele budget máximo, que é uma das coisas que as pessoas mais estão se preocupando hoje em dia. Deixo vocês agora com o Pedro Trama, que vai explicar um pouco mais de como esse projeto vai dar dinheiro, colocar dinheiro no nosso bolso e um pouco mais da nossa equipe. Depois de todas as pesquisas que a gente fez, a gente reuniu nessa equipe aqui, a gente tem o pessoal da publicidade que faz design, propaganda, marketing, e do outro lado, os nossos outros 5 desenvolvedores que participaram dessa parte de fazer o software mesmo e treinar a nossa IA. E, como o Yuri disse, a gente usa inteligência artificial e a gente pretende usar modelagem 3D, e como isso fica muito pesado, a parte da infraestrutura do aplicativo precisa ser hospedada externamente. Então, por exemplo, com uma AWS. Aqui vocês podem ver a acurácia de 98% da IA detectando esse ambiente. Então a ideia, na verdade, o custo da infraestrutura do aplicativo começa a escalar um pouco aí, daí talvez fique um pouco mais alto. Mas o retorno financeiro vem de 2 formas. Primeiro, a versão gratuita do aplicativo, que vem com anúncios para o usuário, que vai trazer a renda, e ela é bem mais limitada. Então o usuário vai poder criar menos ambientes, por exemplo, e com uma versão premium, uma versão mais profissional, uma mensalidade de R$14,99, como a gente imaginou, ele conseguiria ter acesso a criações de mais ambientes e também acesso a descontos, talvez com lojas parceiras, e até mesmo contato com algum profissional que esteja disponível para conversar diretamente por chat. Mais alguma coisa a adicionar? Então, tudo isso é a Room Reimagine. Muito obrigado. Perguntas? Tem uma. Eu já usei bastante, uns 3, 4 aplicativos de IA para decorar a sala. Cara, geralmente o que veio não foi legal, assim, sabe? Tava para ver que tinha cara, ele começou a distorcer um pouco a sala, tinha um que não conseguiu, ler muito bem, teve um que, a parte da escala dos móveis não era legal. Eu fico pensando se
como um modelo de negócio, agora que talvez a tecnologia não esteja tão amadurecida, se não pensar numa ligação, que vocês até comentaram, sobre o designer e a necessidade, entendeu? Para tentar deixar isso daí mais como commodity e menos como algo muito único para a pessoa montar. Com a ligação de designer, você diz isso ser utilizado por um arquiteto ou um designer de interiores em vez da pessoa final. Popularizar. Sim. A gente teria uma versão profissional do aplicativo, daí poderia ser usada seguindo a sua ideia, né? Que seria usado por um arquiteto ou um designer, ele poder se basear nisso, né? Ele mais funcionalidades e tal. A gente tentou jogar justamente direto mais para o público final do que para o designer, porque eu acho que se a gente colocar isso direto para um designer, a gente estaria concorrendo diretamente com aqueles softwares especializados que ele já tem para remodelar o ambiente. Então, AutoCAD ou alguns outros específicos que para arquitetos são até um pouco mais específicos para colocar esses móveis. Então, a gente tentou direcionar para o público final para atender justamente essa dor da pessoa que tem um espaço, preciso ter ideias do que eu tenho, um orçamento máximo e aquilo já vai resolver. Eu acho que a ideia principal, o que o usuário mais desfrutaria disso, seria essa parte da conexão entre móveis sugeridos, que ele pode diretamente encontrar na loja dentro do budget dele, e daí a gente ter esse contato com as lojas parceiras, que obviamente vão ter mais publicidade, né, pelo nosso aplicativo, e a gente também teria esse contato com elas. Né? Então essa transição entre o usuário e a loja, diretamente da sala dele, é uma coisa que a gente gostaria. Eu vou dar uma sugestão, só, mas assim, que até vai além ou foge até do projeto de vocês, mas quando vocês começaram a falar e falou do profissional, de repente ter também uma opção dentro, eu adorei o projeto, mas também ter uma opção de que se a pessoa, eu como usuário, não gostei muito daquilo ali, quero uma opinião de um profissional da área, vocês também terem cadastrados profissionais que cobrariam uma hora técnica, já que eu já tenho o máximo aquilo ali, e ele só daria uma validação. Ganharia o profissional, ganharia o aplicativo, ganharia o... Realmente, isso é uma ótima ideia. Tá? Eu pagaria por uma hora, sei lá. Curiosidade, para o ambiente ser escaneado, ele precisa estar vazio, então tem que ser uma sala sem nenhum móvel, ou ele dá sugestões mesmo já sendo, sei lá, um apartamento, uma casa que eu já moro e já tenho um sofá, um rack. O modelo que a gente treinou, ele reconhece ambientes. Então, se eu tirar uma foto aqui, ele vai dizer que com uma accuracy muito alta, que isso é uma sala de estudo, assim, né? Uma sala de aula. É uma sala de aula. Então, com o ambiente decorado, um ambiente vazio, desculpa, ele provavelmente iria dizer que é uma sala vazia e ele conseguiria identificar isso. E daí, talvez com o input de uma sala de estar, o usuário escrevendo, tipo, uma sala de estar, daí ele colocaria mais coisas, entendeu? O diferencial seria juntar os dois, o humano com a AI, sabe? Sim. Talvez utilizar essa parte de AI muito mais de mapeamento de dimensão da sala e utilizar o humano mais para popular ela, assim, sabe? Por exemplo, o Rerum, o GPT, ele faz algo muito parecido. Vocês estão colocando aí, acho que tem um caminho legal quando você dá a pitada humana de criatividade. Pode ser legal. Na minha visão, para você, quem que vai pagar? É o usuário? Vai dar o dinheiro? O usuário, sim. Ou por anúncio ou por versão. Pensa se não é o caso da Mobile investir em vocês, para a Mobile vender os móveis deles, entendeu? Porque, é assim, eu estou desde 2020 tentando mudar de carro. Conseguindo. Todas as plantas são iguais. É tudo igual, só muda um pouco. As construtoras são poucas no Brasil e eles se utilizam as plantas. Claramente dá para perceber. Então chega uma hora que a IA vai olhar e um monte de sala igual. O que muda, o mais importante de vocês é o componente emocional. Porque você vai mexer com a casa do cara, né, ou da mulher. E quem quer vender, a Mobile, certeza. Se você apresentar, isso vai brilhar demais os olhos deles, porque vai ajudar a vender mais os móveis deles, sim, entendeu? Porque a minha casa é assim, um monte de móveis, essas casas Bahia, tudo diferente, é uma zona, não tem IA que vai deixar aquilo bonito. Claramente eu preciso comprar móveis novos. Seria um outdoor, né, para essas marcas que a gente consiga, ou para uma marca específica. Você entra numa loja enorme, você não sabe o que você quer comprar, aí ele direciona, você sabe o carrinho cheio. Você estaria criando praticamente um showroom dentro do seu aplicativo, né? Você não teria que ir na loja para ver o showroom deles. Acho que ligado nessa ideia, assim, pensar em white label isso daí. Você vender para todas as lojas de imóveis, essa tecnologia sua, entendeu? Eles embedam dentro do site, cara, você pode ver o upload da sua sala aqui e já testa esse imóvel. Cara, isso é animal, assim.
Isso é legal, porque a gente tinha pensado só numa parceria, mas financeira a parte de fazer um pouco de anúncio não tinha sido a maior ideia, mas Né? Ou bota tudo isso fica. todos os vendedores lá dentro, faz um leilão, quem pagar mais aparece o móvel lá. Esse tipo de ideia, tá legal. Acho que a gente leilou, aí você veio para todo mundo. Bom, gente, legal. Agradeço, obrigado. Obrigado, pessoal. Então agora a gente